Josué, capítulo de número 5, versículo de número 9, 8 e 9. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Josué 5, 8 e 9. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no lugar, no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal, até o dia de hoje. O versículo 9 diz: então o Senhor disse a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Opróbrio significa vergonha, humilhação. Eu tirei de vocês. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Meu Deus e Pai, foi lida a Tua palavra, Senhor, ó Deus amado, da história do povo de Deus. E nós vamos aqui, Senhor, ministrar esta palavra, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Que o Senhor, ó Deus, fale ao coração da Tua igreja. Que o Senhor ministre sobre nós a Tua palavra. Porque precisamos, ó Deus, ser edificados, fortalecidos. E é a Tua palavra quem nos edifica. É a Tua palavra que nós precisamos. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Use-me, Senhor, como um canal, um instrumento do Senhor nesta noite, Senhor. Ó Deus, e que o Teu Espírito Santo, à medida de cada um, venha trazer ao coração e mente deles a explicação, o ensinamento, a aplicação da Tua palavra, Pai. Que toda obra do inimigo, Senhor, que tenta atrapalhar a absorção, a assimilação, o entendimento da Tua palavra, nós repreendemos agora. Colocamos cativos agora e expulsamos todo o mal. E que o Teu Espírito Santo gere nos nossos corações fé, poder de Deus. Em nome de Jesus, assim nós oramos, porque estamos envolvidos na Tua graça. E estamos aqui em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Josué é um livro logo depois daquilo que nós chamamos como Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada escritos por Moisés. Moisés, um grande homem de Deus, um estadista, uma pessoa que tinha um chamado especial para libertar o povo do Egito. Egito que escravizou o povo de Deus. Povo de Deus que nasceu em Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó. E José, Deus reverteu na vida de José toda a humilhação que ele teve. José foi para o Egito, vendido pelos irmãos, mas ao final da história precisava de um servo de Deus lá naquele lugar também. E ali, depois da fome, da escassez, os irmãos de José, os filhos de Jacó, que representam as tribos de Israel, foram também para lá. Pela fome, pela escassez, e José os abençoou, os perdoou. Abençoou seus irmãos, seu pai, e eles ali ficaram. E essa escravidão do povo de Deus perdurou por muitos séculos. 400 anos de escravidão
do povo de Deus lá no Egito. Gerações e gerações permaneceram lá, longe da sua pátria, longe da sua casa, e lá escravizados. Aprove Deus também usar a vida de Moisés. Moisés, onde havia um senso de matar todas as crianças, e a mãe de Moisés teve um desprendimento até de soltar aquele menino no cesto e o rio o levar, porque senão ele ia ser morto. E desagou Moisés no cesto lá com a filha de Faraó. E a filha de Faraó adotou Moisés, e ali ele foi criado como filho da filha de Faraó. Veja que Moisés cresceu os seus primeiros 40 anos de vida no palácio. Ele viveu ali. Mas depois, sabendo de sua identidade, que era um hebreu, que era um judeu, ele então se desvencilhou e foi para o deserto. Saiu lá daquele lugar. Ele foi para o deserto até fugido, porque matou um dos egípcios. Moisés, movido de ira, e ele foi fugido e saiu. Mas Deus tinha também um propósito. E no deserto, Moisés ficou 40 anos também. 40 anos primeiro no palácio, depois 40 anos Moisés passou no deserto. E lá no deserto, Moisés teve uma experiência tremenda com Deus. Moisés, ele viu um pequeno arbusto chamado sarça pegando fogo. E quando ele se aproximou, porque chamou a atenção, porque a árvore não se consumia com aquele fogo, ele ouve a voz de Deus e diz assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Moisés entendeu a voz de Deus, tirou as sandálias dos pés, porque, irmãos, precisava haver santidade nesta relação com Deus. E nós precisamos entrar na presença de Deus também em santidade. E Moisés entrou ali, tirou aquilo que estava ali atrapalhando, que foi a exigência de Deus, por algum propósito. E então ele ouve a voz de Deus, o chamado, e diz: você vai ser o libertador do povo. Você vai ser o libertador deste povo que está escravo. Ele falou: quem sou eu? Chama outro. É a síndrome de que monte de irmão tem. Chama outro. Você vai fazer isso? Pastor, chama outro. Faz aquilo lá? Pastor, chama outro. Moisés também foi assim. Chama outro Deus. Eu não tenho capacidade, não sei falar. Arão é bom. Arão é meu irmão. Arão, não, eu quero você, Moisés. Eu estou chamando você, Moisés. E ele falou: mas Senhor, eu vou enfrentar Faraó. Este povo está há 400 anos lá. Como isso vai se dar? Deus falou para ele: Moisés, sabe esse cajado que você tem na mão? Coloca ele no chão. E ele tinha um cajado, ele jogou no chão, e aquilo virou uma cobra, uma serpente. Talvez ele deu um pulo para trás, e Deus falou: Moisés, agora pega a serpente. Ele pegou a serpente e virou o cajado novamente. Ele falou: eu tenho poder, Moisés. Coloca a sua mão debaixo da sua capa e tira ela agora. A mão dele estava leprosa, estava esfarelada. Agora coloca de novo debaixo da capa e tira ela, e a mão dele estava perfeita novamente. Quem está te mandando para esta obra sou eu, Moisés, que tenho todo o poder. Mas Senhor, eu vou lá em nome de quem? Quem que me enviou? Deus disse para Moisés: diga que o eu sou que te enviou. Porque eu sou o que sou, Moisés. Não vai ser você, vai ser eu através de você. Não vai ser você, vai ser eu que vou tirar este povo e vou te usar. Moisés então obedeceu e foi e libertou o povo da escravidão, com muitas dores, 10 pragas. O faraó não queria libertar. Imagina perder uma mão de obra escrava assim? Não. Egito estava bombando, estava próspera. Um povo lá, escravo de Faraó, há muitos anos.
Há séculos. Não era assim. Veio uma praga, veio 2, veio 3, veio 4. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Faraó não aguentou. Falou, vai embora daqui. E leva esse Deus aí com vocês. Saiam daqui. E o povo então saiu do Egito. Saiu daquele lugar que não era deles. Porque Deus tinha reservado uma terra, um espaço, um lugar chamado Canaã. Uma terra que manava leite e mel. Uma terra boa. Deus tinha preparado para o povo do Senhor. Então Moisés saiu com o povo e rumando a Canaã. Indo para Canaã, pela cultura ainda daqueles homens, mesmo sendo libertos do Egito territorialmente, mas a cabeça deles ainda era escrava. Não adianta tirar uma pessoa se a cabeça ainda permanecer escrava. Não adianta tirar uma pessoa de lugar, tirar uma pessoa de uma periferia, de uma comunidade, de uma favela e colocar no Alphaville e dar uma casa para esta pessoa. Daqui a pouco ele vai fazer daquela casa a favela. Porque a mentalidade, ela é uma mentalidade assim. Não adianta a pessoa, tirar a pessoa do mundo e trazer para a salvação, para o novo caminho, se a mentalidade dela ainda for mundana, ainda for dessa situação. Não adianta, se a mente não for transformada, a mente de Cristo, a mente de Deus. Então, aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles tinham saudade das cebolas, eles tinham saudade dos pepinos, eles tinham saudade das coisas. Eles começaram a murmurar e reclamar com Moisés. A trajetória do deserto, que duraria talvez 30 dias, demorou 40 anos. Do Egito até Canaã. Mas nesse meio caminho, já no começo, na largada, Faraó resolveu ir atrás do povo. Falou, não vou libertar assim, me arrependi. Endureceu o coração e juntou os cavaleiros e foi para resgatar este povo que saiu do Egito. Quando Moisés se deparou com um beco sem saída, o mar vermelho na frente, montanhas dos lados e atrás Faraó vindo para matar todo o povo, Moisés foi orar. Moisés foi buscar Deus e disse: Deus, e agora, Senhor, não tenho para onde sair, na minha frente está o mar vermelho, o povo está tudo aqui no Egito, está aqui no deserto, Faraó vai matar todos nós. Deus falou assim para Moisés: Moisés, não é hora de orar, é hora de ação. Por que você está orando? Pega esse cajado, estenda sobre as águas, e eu vou ver, e você vai ver o milagre que eu vou fazer. Moisés foi até lá, pegou o cajado, estendeu nas águas, e milagrosamente a Bíblia nos conta de que o mar se abriu. Glória a Deus. O povo passou a pés secos e enxutos do outro lado. E quando Faraó e os cavaleiros vieram também, o mar se fechou e todos morreram no mar. E do outro lado, Miriam cantou, dançou e o povo se alegrou em Deus por tamanho livramento. Glória a Deus por isso. Amém? Deus é fiel. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aí conta, né? Mas o mar vermelho era raso. Aí é dois milagres, né? Aí você explica qual é o milagre. Se o mar vermelho era raso, a Bíblia diz que eles passaram a pés enxutos, secos. E Faraó morreu num rio, no mar raso. Como é que aí é outro milagre, né? Morrer no mar raso é outro milagre. Então escolhe qual é o milagre. De qualquer maneira é milagre. Mas eu creio que o mar se abriu, como a Bíblia está nos relatando aqui. E então, irmãos, este povo foi, mas pela murmuração, pela reclamação, a estrada se estendeu. E nenhum deles, daquela geração que saiu do Egito, nenhum deles chegou até Canaã, a terra que Deus prometeu. Todos morreram
no deserto naquela geração. Somente os filhos que eles fizeram no deserto é que entraram lá, e daquela geração lá que saiu do Egito, 40 anos depois, apenas 2 entraram na terra prometida: Josué e Calebe, por ter crido na promessa de Deus. Deus nos livre de nós não entrarmos na Nova Jerusalém por incredulidade, por murmuração e por saudade do Egito. O Egito aqui é tipificado como um mundo, como um sistema maligno. Nós não podemos, Deus nos livrou do Egito, Deus nos tirou do Egito para ser o seu povo, e nossa mentalidade não pode ser a do Egito. Não podemos ter saudade do tempo do mundo. No mundo, não, porque o que Deus deu para nós é muito maior, é muito melhor do que quando nós estávamos no mundo, perdidos, cegos, absolutamente cegos espirituais. Mas o Senhor nos resgatou deste lugar, nos deu, nos colocou no caminho, nos colocou na verdade, nos deu a vida, nos deu salvação. Então nós não podemos ter uma mentalidade como a estes, que morreram no deserto. E Josué e Calebe então foram e entraram na terra prometida. Mas depois da morte de Moisés, o povo ficou em prantos, porque era um grande líder, era um grande homem, era um grande referencial. Enquanto todos choraram, e Josué também foi chorar pela morte de Moisés, Deus falou com Josué: Josué, levanta, Moisés está morto, agora é com você. Agora é você que vai liderar este povo. Agora é sobre a tua responsabilidade que está este povo. Você vai agora os colocar lá na terra que eu prometi. É você, não vai ser mais Moisés. Deus chama Josué para isto. A obra tem que continuar. A obra não é do homem, a obra não era de Moisés, a obra era de Deus. E Deus levantou então Josué para esta obra. E Josué tem a missão, não de tirar eles do Egito, porque essa já foi a missão dada, e Moisés os tirou. Mas a missão de conduzir este povo até Canaã, até a terra prometida. E tem uma missão de vencer batalhas e de atravessar o rio Jordão, que era um outro milagre de Deus. Atravessar o rio Jordão, geograficamente ali Israel, você consegue ver no mapa geográfico de Israel, tudo isso, esse caminho que o povo de Deus percorreu. Então, ele tinha esta missão, e isso ocorre em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3 está aqui relatado a passagem do rio Jordão para ir rumando a terra prometida, a terra de Canaã. Sair do Egito era uma coisa, atravessar o rio Jordão já era uma outra realidade. E isto foi um marco. Isso foi um marco. Assim como o milagre da travessia do Mar Vermelho, a travessia também do rio Jordão foi outro milagre de Deus. E este povo começa a ver que Deus é um Deus de milagres, que Deus é um Deus de livramentos, de que Deus estava cuidando, zelando e protegendo aquele povo, porque aquele povo era o povo de Deus, era o povo de Deus. Então, o fato deles estarem livres do Egito e que a mão de Deus fora com eles. Nós vemos na história todo o cuidado de Deus na vida deste povo. E depois da travessia do Mar Vermelho, da morte de Moisés, agora Josué liderando este povo, a obra tem que continuar. A travessia do rio Jordão, aonde eles vão desembocar? Em Gilgal. Gilgal, nas campinas de Jericó, na porta de entrada da terra prometida. Gilgal era a última estada deles antes da terra prometida. Gilgal era a porta de entrada, nas campinas de Jericó. Gilgal
era o último estágio da provação. Gilgal era o último estágio da humilhação que eles tinham. Agora eles iam entrar na terra que Deus havia prometido. Josué e Calebe, junto com o povo que nasceu no deserto. Calebe disse para Josué: Josué, você lembra das promessas de Deus que Moisés nos contou, e das promessas de Deus para nós também? Nós vivemos todas essas realidades. Você se lembra disso? Josué se lembrou, se alegraram com as promessas de Deus, e aquilo trouxe um ânimo, aquilo trouxe um vigor. Calebe disse para Josué: eu não sei você, Josué, mas eu estou com 80 anos. Eu estou fadigado de dias, mas eu estou novo. As minhas forças são renovadas. Parece que eu sou jovem. Aleluia. Quando você se lembra das promessas de Deus, você não desanima. Quando você estiver fraco, quando você estiver assim, enfraquecido com as lutas do dia a dia, lembre-se da promessa de Deus. Lembra do que Deus te prometeu. Lembra do que Deus falou para você. E aquilo vai se fortalecer. Aquilo vai te dar um novo ânimo. Aquilo vai te dar coragem. Assim como deu a Calebe. E ele diz: eu vou entrar na terra prometida. Mesmo velho, mas eu estou igual moço. Eu estou igual jovem ao me lembrar das promessas de Deus. E Josué e Calebe então foram. E chegando a este ponto da transição, em que Deus apaga o passado e resolve remover a miséria, a vergonha e a humilhação do seu povo. Deus disse para Josué aqui, onde nós lemos, Josué capítulo 5, versículo 9: então disse o Senhor a Josué: hoje eu removo de vocês a vergonha do Egito, a vergonha do passado, a humilhação que vocês passaram, eu tiro agora. Eu removo isto. E este lugar se chamou Gilgal. Gilgal. O estigma da escravidão do Egito. Israel não seria um povo mais humilhado. Israel não seria mais um povo sem pátria. Israel não seria mais um povo sem terra. Israel não seria mais um povo humilhado pela mão forte e má de Faraó. Deus iria remover a humilhação do povo de Deus, do povo de Israel. O estigma da escravidão o Senhor iria remover. Deus tinha um novo tempo para o seu povo. Deus tinha um novo tempo para o seu povo. Talvez você diga e se pergunte: mas o que essa história tem a ver comigo? O que essa história tem a ver comigo? Irmãos, a Bíblia nos diz na carta aos Hebreus que as coisas do passado são sombras para aquilo que é hoje. As coisas do passado, as coisas de Israel, são sombras daquilo que viria a ser em nós, a igreja. Portanto, assim como Deus tirou o povo do Egito, Deus também tirou a igreja do mundo. Assim como Deus tirou Israel escravizado pelo Egito, Deus também tirou a mim e a você escravizado pelo pecado e pelo mundo. Deus nos resgatou e nós estamos neste processo, indo para a nova Canaã, a nova Jerusalém, os céus que Deus tem para nós. Quantos estão indo para lá? Quantos estão indo para o céu? Levante a mão e glorifique ao nome do Senhor nosso Deus. Nós saímos do Egito. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou do Egito, do mundo, do pecado, da malignidade, desse sistema maldito. Deus nos tirou deste mundo
como sistema, nos deu novas vestes espirituais, colocou um novo cântico na minha boca e na tua boca, nos deu o Espírito Santo. Podemos estar aqui ceando na presença de Deus, e como Deus nos resgatou, Ele se fez maldito, Ele se fez pobre, para nós sermos ricos espiritualmente na sua presença. Ele pagou o preço. O Senhor Jesus foi o sacrifício para a cédula que era contra nós ser cravada na cruz do Calvário, dizendo: agora eles são livres, livres do pecado, livres da condenação do pecado. Nós somos um povo de Deus e que andamos na luz como Ele na luz está. Aleluias. Nós somos um povo que não tinha misericórdia, agora temos misericórdia. Nós éramos um povo que não tínhamos Deus, agora temos Deus. Temos a alegria do Espírito Santo, temos uma palavra que nos rege, temos, aleluia, alegria espiritual em nosso coração. Somos o povo de Deus que fomos resgatados desta maldição do mundo e do pecado. O Senhor nos libertou. Deus tem um novo tempo para nós. Deus nos tirou do Egito. Nós atravessamos o Jordão da vida espiritual, mas a exemplo deste povo, há muitos que ainda estão com a mentalidade escrava. Assim como este povo, muitos Deus tirou do mundo, mas o mundo ainda não saiu da cabeça dessas pessoas. Não vivem o melhor de Deus, não vivem o que Deus tem para desfrutar, para o que Deus tem para nos dar, e nós desfrutarmos das bênçãos e das vitórias de Deus. Ainda estamos vivendo no passado, mas em nome de Jesus, assim como Deus realizou um marco na vida deste povo e disse: hoje eu removo de vocês toda a humilhação, toda a vergonha, tudo que vocês passaram, porque eu removo hoje. Nesta noite também o Senhor está dizendo para muitos aqui: eu vou tirar a humilhação do passado que você vivia, eu vou tirar a humilhação do teu coração, da tua mente, eu vou tirar os teus traumas, eu vou tirar os pesos que você ainda carrega nos ombros, eu vou tirar as bagagens que você ainda traz do mundo, eu vou tirar as humilhações do passado, porque o tempo da escravidão acabou. Agora você é filho de Deus e filha de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós somos filhos de Deus. O Senhor quer nos libertar, não somente nos transicionar de lugar, mas mudar a nossa vida por completo. Isso se chama novo nascimento. Nascermos da água e do Espírito. Deus quer tirar tudo isso. Tem gente que ainda se converteu a Jesus, mas ainda carrega traumas do passado, ainda carrega pesos do passado. Eu acho que isto foi o espinho na carne que Paulo falava com Deus, porque Paulo tinha uma vida pregressa muito má. Ele era um religioso ao extremo, ele matava discípulos, matava crentes, matava os irmãos da igreja. Mas depois que ele se converteu, a Bíblia diz, não sei se foi isso, mas talvez é isso, o espinho na carne. A Bíblia diz que Satanás o esbofeteava espiritualmente, e eu acho que o diabo dizia: quem é você? Se agora quer pregar, se agora quer ser missionário, se agora quer plantar igrejas,
quem é você? E jogava em rosto o passado, e jogava em rosto o pecado de Paulo. E Paulo ia para o joelho dizendo: Senhor, tira essa lembrança de mim. Estou conjecturando, talvez não seja esse o espinho na carne, mas talvez seja. Tira essa lembrança de mim, tira essas memórias que eu tenho de matar crianças, de matar bebês, de matar crentes inocentes. Tira isso. E Deus falou: Paulo, eu não vou tirar esse espinho da tua carne, para você saber da onde eu te tirei. Mas pense uma coisa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tem gente que ainda vive no passado e diga: quando eu fui assim, dessa maneira, dessa outra maneira. Ei, querido, Deus já te perdoou, Deus já te lavou, Deus já te redimiu. O teu nome está escrito no livro da vida. Não fica neste passado. Você é perdoado, você é perdoada. Esta vida o Senhor lança no mar do esquecimento, nem ele se lembra mais. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Há um novo tempo para você. Não é apenas remover a nossa humilhação, mas Deus remove hoje no teu coração esta humilhação. Romanos capítulo 8 diz: porque nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam agora segundo o Espírito. A Bíblia diz em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas do passado se desfizeram e tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo vive em novidade de vida. Tudo se fez novo. Não fique pensando no passado. Irmãos, se estas pessoas do mundo soubesse o que nós temos, eles não têm alegria, a alegria deles são passageira. Eles não têm paz, porque a paz está em Jesus. Jesus disse: eu vos dou a paz. E tem gente que tem tudo isso a desfrutar, mas vive com uma mentalidade escrava. Hoje Deus está dizendo: Gilgal chegou para você. Gilgal chegou para você. Qual é este lugar de Gilgal? Eu removo esta humilhação, eu retiro esta vergonha, eu retiro esta mentalidade. Os egípcios pensavam que Israel continuaria carregando o estigma da escravidão. Egito pensava que eles iriam ainda carregar esse estigma, essa pecha, esse rótulo escravo. Deus, porém, removeu a humilhação do povo para cumprir a promessa feita. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Êxodo capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor, esta é a promessa: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Olha aí, meu irmão, Deus se lembrou quando você estava lá no passado, no Egito, no mundo, e dizendo: eu não aguento mais, eu não aguento mais tanta vergonha, eu não aguento mais tanto sofrimento, eu não aguento mais a minha família desse jeito. Deus ouviu a tua oração, assim como ouviu essas pessoas que estavam no Egito também. Versículo 8: portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga,
a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus vê. Talvez você não vê, você acha que Deus não está vendo as tuas lágrimas, o teu sofrimento, a tua dor, mas Deus vê. E Ele então vem para livrar, Ele vem para tirar deste lugar de escravidão, dar uma terra que mana leite e mel, e torná-los uma nação livre e independente. Assim como os egípcios pensavam que eles carregariam esse estigma da escravidão, o diabo também pensa que você e eu vamos carregar esse estigma também. Sabe aquele estigma que nos colocaram? Talvez um pai, uma mãe, talvez um irmão. Você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir prosperar, tudo que você faz não vai dar certo. Quantas palavras mal colocaram sobre a sua vida. E você se converteu, está na igreja, Deus tem uma obra tremenda na sua vida, e ainda fica esta palavra na sua vida. Deus está dizendo: farei coisas novas. Deus está dizendo: eu te abençoarei. Deus está dizendo: eu tenho coisa boa para você. Mas a palavra parece que dessas pessoas ecoam mais do que a palavra de Deus ao teu respeito. Mas em nome de Jesus Cristo, hoje, se você tomar uma posição diante de Deus e da palavra, o Senhor tira esta humilhação, e julgar chega na sua vida. Hoje acabou o tempo da humilhação. E isto aqui não é nada de uma maneira, como que eu diria, de uma maneira mágica, transcendental. Não, é de uma maneira de uma posição em Cristo. É de um posicionamento na palavra em Cristo. Pastor, ora por mim. Não é o pastor ora por mim, é você se posicionar na palavra e em Deus, e tomar posse do que Deus tem na sua vida. Quantas pessoas iludidas: pastor, ora por mim, e ficam com a cabeça assim na mão dos pastores. Ora por mim. Claro que os pastores, homens de Deus e mulheres, têm que orar sim, mas nós precisamos ter um posicionamento em Cristo na palavra. Porque não adianta as pessoas orarem por você e você não tomar decisão, não tomar postura. E vou dizer como dizem de forma mais rachada: não tomar vergonha na cara. Não adianta os outros orarem e viver e não buscar a presença de Deus. É preciso uma posição diante do Senhor. É preciso se posicionar em Cristo. Mas o diabo pensa que você vai carregar esta humilhação. Mas Deus, irmãos, Deus, Ele remove isso, assim como Ele removeu neste povo, dizendo: hoje chegou Gilgal para vocês, a antessala da terra prometida. Vocês vão entrar, e agora acabou. Vocês não são mais escravos, vocês têm terra, e vocês são independentes, vocês são livres. Através da cruz de Cristo, através do sangue do corpo de Jesus, eu e você somos livres. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso. Eu e você somos livres. 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 O diabo não vai mais te escravizar, porque eu e você somos livres em nome de Jesus. Livres. Toma posse desta palavra. Isaías capítulo 61, versículo 7 nos diz assim. Isaías 61, verso 7:
em lugar da vossa vergonha, eu trarei dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Quem toma posse desta palavra em nome de Jesus? Aonde houve vergonha, o Senhor vai trazer dupla honra. Receba esta palavra em nome de Jesus. Deus vai me honrar em nome de Jesus Cristo. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 26 e 27. Joel capítulo 2, versículo 26 e 27. E comereis abundantemente. Olha o que Deus tem para este povo, irmãos, que estava escravo. O Senhor diz: e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Este aqui é o povo de Israel, mas esta promessa também cabe à igreja, a nós. Nós nunca mais seremos envergonhados, porque nós temos Deus, e nós o louvaremos eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou mais ser envergonhado, porque eu sou filho de Deus. Comereis e fartareis, e louvareis ao nome do Senhor. Para encerrar este tópico da mensagem, Sofonias, profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 14 e 15. Sofonias, capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha o que Deus manda o povo fazer depois de tanto livramento. Deus ordena ao povo: cante alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Meu irmão, o povo estava escravo, Deus tirou ele da escravidão, deu uma terra boa. O povo vai ficar assim, triste? Ó céus, ó vida, ó azar, ó meu Deus, ó como é difícil. Difícil era no Egito, irmão. Ah, mas está tão difícil, está tão pesado. Pesado estava no Egito, com a mão forte de Faraó. Lá no mundo estava assim, escravizado pelo diabo, sendo uma mula de Satanás, sendo um cavalo do diabo, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo e não tendo paz. Lá era duro. Na casa de Deus, cante, ó Israel, alegre-se, povo de Deus, regozije-se, porque o Senhor deu grande livramento. Aleluia! Quantos louvam o nome do Senhor? Adore a Ele. Aleluia, versículo 15. E o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. E o diabo que estava em cima de nós antes, agora está aqui, ó. Está na sola do teu pé. Você pode em oração dizer: diabo, sai, bate em retirada, eu te ordeno, sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu ministério, sai da minha vida, porque você é uma autoridade em nome de Jesus. Toma posse, receba esta palavra, se alegra, regozija, dá glória a Deus, canta. Era para nós todo culto chegar na presença de Deus e aleluia, oh e glória a Deus, oh louvado seja o nome do Senhor. Você recebeu uma bênção, irmão? Não, o Senhor me tirou do inferno, o Senhor me tirou do mundo. Eu não era nada, agora eu sou salvo. Eu não era ninguém, agora eu sou filho de Deus. Aleluia, glória a Deus.
É lá que nós éramos perdidos. Agora, na presença de Deus, irmãos, temos as lutas, obviamente, claro que temos, mas o Senhor está conosco agora. Antes passávamos sozinhos, agora Deus está conosco. Ele nunca nos abandona. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor remove esta humilhação. Você não tem mais. O Senhor está removendo hoje em nome de Jesus. Mas Ele não só remove, como Ele transforma a nossa humilhação em exaltação. Amém? Ele não só remove a humilhação, mas Ele transforma, Ele ressignifica a nossa humilhação em exaltação. Deus permite certas humilhações, mas depois Ele nos exalta. Esther capítulo 8, versículo 15 e 16. Esther foi humilhada, mas depois da humilhação Esther foi exaltada. Não ela em si. Ela foi exaltada para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dela. A Bíblia diz, irmãos, em Tiago capítulo 4, versículo 10. Põe aí para mim. Tiago 4, 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Toda humilhação o Senhor vai transformar em exaltação, em nome de Jesus Cristo. Nós não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores. Sabe o que nos aguarda, irmãos? Os céus. Sabe o que nos aguarda? Hoje estamos aqui no banquete, mas nós assentaremos à mesa. O próprio Jesus irá nos servir, aleluia. Então esta vida é passageira, a qualquer momento estaremos com Ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Mesma coisa que Tiago praticamente. O pregador Tiago e o pregador Pedro estão pregando a mesma mensagem. Humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Versículo 7. Lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. Você tem ansiedade? O que está te perturbando? Lança para Deus. Lança para Deus, porque Ele tem cuidado de vós. O diabo nunca mais irá te humilhar quando você se posicionar em Cristo e na palavra. Quando você se posicionar na palavra de Deus e em Deus, o diabo nunca mais irá te humilhar. Nunca mais ele vai te humilhar. A nossa exaltação é para a glória do Senhor, é pela graça de Deus, e em Cristo somos livres. O Senhor tira a nossa humilhação e Ele transforma a humilhação em exaltação. E terceiro ponto aqui para nós encerrarmos a mensagem de hoje: sejamos agora libertos. Fomos libertos. Essa humilhação se transformou em exaltação. A partir de agora, que somos povo de Deus, sejamos avivados para servir com força e uma nova mentalidade. Sejamos avivados para servir a Deus com força e uma nova mente. Que a partir de hoje, Gilgal chegou na sua vida e diz: eu removo toda esta humilhação. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir de hoje, posicionado em Deus, não se permita mais ser humilhado pelo diabo. Não se permita mais ser humilhado pelo inimigo. Não se permita mais ter saudade do Egito. Não se permita mais querer viver o que você vivia na vida pregressa. O que Deus tem para você é maior. O que Deus tem para mim é maior. O que Deus tem para nós como igreja é muito maior que isso. Por isso, vamos servir a Deus com uma nova mente.
que esta santa meditação nesta noite nos leve para um grande reavivamento espiritual, que sejamos reavivados espiritualmente, pois nós vemos aqui que no capítulo 6 de Josué encontramos um grande obstáculo. Qual obstáculo? No capítulo 5 chegou Gilgal. No capítulo 6 veio um grande obstáculo. Qual obstáculo era esse? As muralhas de Jericó. E quando chegou nas muralhas de Jericó, eles foram avivados. Eles foram renovados. E agora, eles não eram agora, ó céus, ó vida, ó azar. Não, eles não eram mais essa mentalidade de antes. Deus falou para eles: vocês vão rodear as muralhas e as muralhas vão cair. Sabe o que eles fizeram? Amém. Vamos rodear as muralhas, vamos cantar e vamos ter fé. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Sabe o que aconteceu? As muralhas foram derrubadas e o nome do Senhor foi exaltado. Ei, meu querido irmão, pode se levantar muralhas em sua vida, mas se você tiver uma nova mente, uma mente em Cristo, uma vida posicionada em oração, essas muralhas vão cair por terra e o nome dele será exaltado. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele tira toda esta humilhação. Gilgal chegou na sua vida. Você crê nisso, meu amado? Aleluia. Nós vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia. E você vai dizer: Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me tirou do Egito, e o Senhor tirou toda a humilhação da minha vida, e o Senhor vai, aleluia, transformar esta humilhação em exaltação, em nome de Jesus. Vamos adorar ao nome do Senhor, enquanto você vai adorando a Ele. Aleluias.